Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Rosângela, Rafael, Carlos, Nina e Flávio. Sejam Boa bem-vindos. noite, cheguei! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sim ou não? Sim. Flávia tá bem, Rafael também tá bem. Sim, Aqui, ó. Olha que delícia da boa Flávia na noite. ambulância, gente. A Nina, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E você, Rosângela, tudo bem? Paulo, e você? Eu tô bem também. O Carlos também tá? Então tá bom. Traduz esse nome pra mim. O segundo nome é Jonathan. O primeiro é o quê? É Dawes? Deve ser Dawes, né? Ah, isso, Dawes. Sejam bem-vindos. Deus abençoe você. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Em mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Eu gosto muito quando eu dou aula de ansiedade e depressão, né? Porque eu abro a sala 10 minutos antes e sempre coloco uma música, né? E aí é a hora que eu vejo os ansiosos. Aí começa a entrar os ansiosos na sala, eles não têm paciência para esperar. E aí a ansiedade come tanto eles, que eles saem da sala antes da aula começar. Aí a gente começa a ver quem que é ansioso e quem que não é, né? Mas é isso aí. Gente, sejam bem-vindos, tá? Que nós possamos... isso não é, Rafael? Desse jeito. Saiu uns 3 já, antes da aula começar. Não aguentou a música, não aguenta esperar, né? Mas enfim, né? Que a gente possa fazer uma bela jornada. Gente, como eu coloquei no grupo, não sei se todos viram, na verdade esse curso era para mim ministrar ele em um dia. Só que eu não vou conseguir fazer isso em um dia. Nós vamos ter que fazer isso em 2 dias, tá bom? Hoje eu vou falar de ansiedade e amanhã eu vou falar de depressão. Ok? Vocês concordam? Pode ser assim? Beleza? Porque senão eu vou ter que ficar falando igual a maritaca aqui direto. Vou falando e aí eu não vou dar oportunidade de vocês falarem, não vou dar oportunidade de vocês participarem. Fala Flavita. Já vou começar falando. Então, eu posso colocar aqui que a aula é só de ansiedade hoje. Para amanhã eu coloco só de depressão. Pode. Tá. Porque senão eu vou ter que ficar falando aqui igual a maritaca sem parar, e aí eu não dou oportunidade de vocês participarem, e aí já viu, tá? Eu vou tentar fazer essa aula mais ou menos num prazo de 1h30, por aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, alguns recadinhos do coração, né, para vocês. Mantenham seus microfones desligados, por favor, porque eu não quero ouvir as brigas de vocês aí atrás. Teve um dia que tinha uma família brigando ali, eu ouvi as brigas tudo no meio da aula. Ninguém obrigado a ouvir nada. Tá? Então deixe os microfones desligados. É opcional deixar a câmera ligada ou não, fica a critério de cada um. A minha vai estar sempre ligada, às vezes eu vou fechar ela, mas a maior parte do tempo ela vai ficar ligada, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta pode me interromper a hora que quiser, só que me interrompa levantando a mãozinha, tá? É a mãozinha que tem aí que vocês podem levantar. Não me interrompa me cortando a fala não, porque eu perco a linha de raciocínio, tá bom? É mais ou menos isso, tá? É um curso que é gratuito, como você já sabe, a aula é gratuita. No final, quem quiser o certificado da aula, nós fornecemos o certificado. É um certificado com 30 horas aulas, tá? Mas o certificado de emissão dele tem um custo de R$30, tá? Mas isso fica para depois do curso. Quem quiser depois, só me procurar, tá? Deixa eu ver mais o que. Essa aula está sendo gravada, tá? Então, de hoje até amanhã, mais ou menos, quem quiser o link da aula gravada, eu disponibilizo ela para vocês, que é gratuito também, tá? Não tem custo, tá? Então vamos lá, vou meter bala. Bom, gente, vamos falar de ansiedade e depressão. Depressão amanhã, ansiedade. Como eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, muitos de vocês caem de paraquedas aqui, né?
Como assim cai de paraquedas? Veio um tema, eu tenho ansiedade, eu quero saber o que é ansiedade, mas na verdade acaba que vocês chegam sem conteúdo, e às vezes o conteúdo que eu vou jogar na aula é um conteúdo teórico, e vocês precisam ter pelo menos um pouco de embasamento para entender o que eu vou falar, né? Então, todo início das minhas aulas, eu passo um vídeo, né? Um vídeo rapidinho para vocês entenderem o que nós vamos falar, tá bom? Então, para começar, né? Nós vamos começar com um vídeo, tá? Primeiro, esse aqui é uma apresentaçãozinha básica. Tem gente que, eu acho que a maioria já foi aluno meu, é aluno meu, mas para quem não é a primeira aula comigo. Essa é uma apresentação minha, tá? Meu nome é Paulo, eu sou psicólogo, eu sou biólogo também, sou pós-graduado em filosofia e teoria social, sou pós-graduado em dependência química, pós-graduado em psicanálise clínica, sou pós-graduado em neuropsicologia, sou neuropsicólogo, né? Sou pós-graduado em Antigo Testamento, na área mais religiosa, né? Tenho uma pós-graduação também em pedagogia. A minha especialidade dentro da clínica, né? Dentro do consultório, é a terapia cognitivo-comportamental. Sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão. Sou conselheiro e consultor em dependência química pela FLACT, que é a Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas. Sou coach, sou graduando em teologia pela Faculdade Jesuíta. Eu atendo em consultório particular, sou responsável técnico por 5 clínicas de recuperação para dependentes químicos, sendo elas 2 masculinas e 3 femininas. Hoje eu atendo uma média de 152 dependentes químicos, entre homens e mulheres. Sou professor docente titular da Faculdade de Pará de Minas, a FAPAM. Lá eu leciono já há 3 anos. Sou professor também da FAVEM e da Unicesumar, onde eu leciono, sou tutor, né, de algumas disciplinas da área de psicologia. Sou diretor executivo do Instituto PH Soluções em Consultoria e Treinamentos, que é o instituto ao qual nós estamos realizando essa aula, tá bom? Essa é uma pequena apresentação para vocês terem ideia de quem é o Paulo, tá? Só para a gente se apresentar um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar antes. E esse aqui é um índice sobre ansiedade. O que nós vamos falar sobre ansiedade hoje? Primeiro nós vamos falar o que é ansiedade, o que causa ansiedade, o meio de atuação. Nós vamos falar as técnicas para controle de ansiedade, quais que são os sintomas da ansiedade, dentro desses sintomas, quais são os sintomas físicos, cognitivos, comportamentais e emocionais, quais que são os transtornos mais comuns de ansiedade. Nós vamos falar sobre as fobias, o que é uma fobia e quais que são as fobias. Nós vamos trabalhar também com um teste de ansiedade, que é a escala Beck-Bay. É um teste de ansiedade que você pode aplicar numa pessoa para nivelar, ver o nível de ansiedade dela, tá? E como que se trata a ansiedade, tá? É isso que nós vamos ver sobre a ansiedade. Por isso, tá vendo que é muita coisa? Se eu for falar disso tudo hoje, ainda for falar de depressão, nós vamos sair daqui 1h da manhã. Então não tem como, né? Vamos lá. Vamos ver um pequeno vídeo sobre o que é ansiedade. Eu vou disparar o vídeo. Se vocês não estiverem ouvindo o que está no vídeo, vocês me comunicam, por favor, tá bom? Oi, pessoal. Eu tô aqui mais uma vez trazendo um tema da psiquiatria para vocês. E hoje eu achei legal a gente falar um pouco sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta que o nosso corpo produz para nos proteger. Se eu estou numa situação de perigo ou numa situação de ameaça, eu emito ansiedade para que eu possa ter uma fuga e me proteger. Um exemplo muito fácil para ajudar vocês a entender é, por exemplo, se eu estou andando na rua e um carro aparece.
Do nada. Eu pulo para trás, meu coração acelera, minha pupila dilata, dá fraqueza nas pernas, eu começo a tremer. Tudo isso aconteceu porque teve uma descarga de adrenalina no meu organismo que fez com que o meu corpo se preparasse para a reação de fuga. Isso é natural, conforme o carro passa, eu vejo que eu estou inteira, que eu não morri, que eu sobrevivi, eu vou voltando ao normal. Então, ao longo do dia, o nosso corpo passa várias vezes por situações como essa. E isso é saudável. O problema acontece quando essa situação, que é para me proteger, começa a se repetir várias vezes em várias áreas da minha vida. Por exemplo, se eu tenho um problema no meu trabalho, eu estou com problema com o meu chefe e não estou conseguindo resolver adequadamente essa situação, a partir do momento que eu acordo e tenho que me arrumar para ir para o trabalho, eu já começo a ter suor frio na mão, eu já começo a ter uma batedeira, eu começo a respirar mais acelerado, começo a ter uma fraqueza nas pernas ou uma dor de barriga. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O meu corpo está interpretando como perigo algo que de fato não está ameaçando a minha vida, mas que eu não consigo resolver. Isso configura o que a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, essa ansiedade que é para me proteger começa a invadir todas as áreas da minha vida. Um momento de relaxamento com os amigos, um momento em que eu vou ao cinema, ou que eu estou no trabalho, ou que eu estou na academia. Eu começo a apresentar esses sintomas físicos sem motivo, muitas vezes sem desencadeante. Para a gente falar que alguém tem um transtorno de ansiedade generalizada, essa pessoa precisa ter essa ansiedade excessiva, uma preocupação excessiva, por pelo menos 6 meses, a maior parte do tempo. E essa ansiedade, essa preocupação, tem que vir acompanhada de pelo menos 3 sintomas, que seriam eles. Ou uma inquietação, a pessoa não consegue ficar sentada por muito tempo, precisa levantar e toda hora para algum lugar. Dificuldade de concentração. Ela pode apresentar também uma irritabilidade, começa a ter explosões, uma tensão muscular, começa a ter dor nas costas, começa a ter que fazer mais massagens e também uma perturbação no sono. Não durmo direito ou até durmo a noite inteira, mas acordo muito cansado, acordo antes, acordo várias vezes à noite. Se eu tenho 3 desses sintomas associados a essa ansiedade, essa preocupação excessiva, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada e, portanto, eu preciso de tratamento psiquiátrico, porque isso começa a me trazer prejuízos. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês. Se vocês acharem que, de repente, vocês se encaixam nesse perfil, procurem uma avaliação psiquiátrica. Se tiverem dúvidas, deixem aqui no nosso canal e semana que vem a gente volta com um novo vídeo aí para vocês. Bacana, né? Vamos passar para frente. Bom, resumindo em partes, né? O que ela quis dizer, né? Gente, ansiedade é um movimento natural que qualquer pessoa tem. Ansiedade, ela é um movimento necessário de todo ser humano. A ansiedade, ela é necessária para que nos coloque em movimento. A ansiedade é como se fosse um setor, não apenas um fator de proteção do ser humano para se proteger de algo, não só para deixar o ser humano na defensiva de algo que seja perigoso, mas a ansiedade ela é necessária para que coloque o ser humano em posição de alerta e para que faça o ser humano se movimentar. Se nós não tivéssemos ansiedade, nós seríamos verdadeiros parasitas. Nós ficaríamos hibernando numa cama, esperando tudo acontecer. O que nos faz levantar e ir ao encontro de alguma coisa é a ansiedade que nós temos, né? Se eu não tivesse ansiedade, eu não ia atrás de nada. Eu não ia atrás das coisas que eu sonho. Eu não ia atrás das coisas que eu desejo. Eu ia simplesmente estagnar. Eu ia ficar parado, né? Então, a ansiedade, ela não é algo negativo. Ela é algo positivo. O problema é quando ela passa de um limite e ela começa a somatizar. O que é somatizar?
é quando ela passa para o corpo e ela começa a alterar o seu comportamento. Ela começa a alterar o seu comportamento de diversas formas. E aí a psiquiatra falou, ela começa a te causar insônia, ela começa a te dar irritabilidade, ela começa a trazer para você inquietações, ela começa a mudar o seu comportamento, às vezes sem motivo nenhum. E isso começa a fazer parte do seu dia a dia. Quando a ansiedade ela começa a trazer esses sinais, ela já passou do nível, e aí já não estamos falando de uma ansiedade saudável. Nós já estamos falando de uma ansiedade que virou uma doença, ao qual hoje, na medicina, na psicologia, nós denominamos de transtorno de ansiedade generalizada. Só que nós temos que tomar muito cuidado com o diagnóstico. Por que nós temos que tomar cuidado com o diagnóstico? É uma coisa que eu sempre friso nas nossas aulas. Nós temos que tomar cuidado com os diagnósticos, porque dentro das psicopatologias, os diagnósticos muito se cruzam. Vocês perceberam que a psiquiatra falou que para que seja caracterizado um transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho que estar com esses sintomas pelo menos 6 meses, e ela citou pelo menos 3 sintomas. Ela citou perturbação no sono, ela citou inquietação e ela citou também irritabilidade. Ótimo, perfeito. São sintomas de quem tem transtorno de ansiedade generalizada. Só que eu não posso pegar apenas esses sintomas e falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada. Sabe por quê? Porque esses são sintomas também de, por exemplo, quem tem TDAH. Concordam comigo que, por exemplo, quem tem TDAH é uma pessoa inquieta, não para? Concordam comigo que também quem tem TDAH tem dificuldade de dormir? Concordam comigo também que quem tem TDAH muitas das vezes fica irritado com certas situações? Está vendo como que os sintomas se cruzam? Então, o diagnóstico, para que seja dado, ele precisa ser dado por um profissional, seja ele o psicólogo ou seja ele o psiquiatra. Por quê? Porque na área do psicodiagnóstico, né, o que nós fazemos? Nós pegamos uma história pregressa do paciente, nós vamos analisar uma série de situações dentro da área da psicologia. Nós temos a área dos testes psicológicos e só depois de analisar uma série de situações que nós vamos fechar um diagnóstico, né? Então, dentro dessa situação, nós não podemos sair dando diagnósticos por causa de 3 ou 2 ou 4 sintomas. Não podemos, tá? E principalmente, vocês perceberam que ela falou que é necessário ter pelo menos esses sintomas, pelo menos 6 meses? Por que pelo menos 6 meses? Vamos pegar um usuário de drogas, por exemplo. Um usuário de drogas, por exemplo, principalmente quando ele acaba de ser internado, ele vai ter esses sintomas. Não sei se alguém aqui trabalha com comunidade terapêutica ou clínica, o Carlos trabalha, né? Você já deve ter reparado que no início da internação a pessoa tem dificuldade para dormir, né? Fica muito inquieto. O Rafael também está falando que sim, fica muito irritado, não fica, né? Então, mas por quê? Porque tem TDAH? Não. Por quê? Ele está no estado de quê? De abstinência, né? Então, por isso que eu tenho que pegar um estoque de 6 meses. Por quê? Porque no estado de abstinência, que vai gerar entre 45 a 60 dias, mais ou menos, ele vai ter esses sintomas. Então, e aí é o que eu costumo brincar dentro das clínicas, nem tudo é abstinência, né? Porque tem muito terapeuta e muito coordenador
O cara lá tá com 9 meses, o acolhido chega e fala assim, meu joelho tá doendo. O cara vira e fala assim, abstinência. Vocês que são coordenadores, terapeutas, vocês têm que parar um pouco com essas questões de falar que tudo é abstinência, porque nem tudo é abstinência não, tá, gente? Nem tudo é abstinência. Até mesmo porque dentro da questão do uso de álcool e droga, são geradas muitas comorbidades. São geradas muitas comorbidades. E aí é interessante vocês estarem participando de cursos como esses, para vocês entenderem que muitas coisas podem ser geradas através do uso de droga, né? Aí o Jefferson fala, tem muito isso mesmo, colocar a conta na abstinência. E aí, até pegando um gancho, eu vou dar uma dica para vocês, que às vezes vocês costumam trabalhar muito dentro de clínica, a tal da SAD, a síndrome da abstinência demorada. Isso não existe mais não, tá, gente? Isso não existe mais. Isso já caiu por terra há muito tempo. Senão o cara tá lá... Tem gente que tá com 10 anos de sobriedade, a cabeça tá doendo e tá falando que tá com síndrome de abstinência demorada. Não, a cabeça pode doer por qualquer coisa, né? Nem tudo é abstinência. Nem tudo é abstinência, né? Nós temos que entender que nós estamos lidando com um organismo. E nem tudo é por causa da droga, né? Nem tudo é por causa da droga. Às vezes, por exemplo, um alcoólatra que chega com o fígado degradado. Um fígado degradado, ele vai causar vários sintomas, vai causar várias situações no organismo do alcoólatra. E aí, esse alcoólatra vai chegar perto de você e vai falar de alguns sintomas que ele tem. Só que o sintoma que ele tem não é a abstinência. Muitas das vezes são sintomas do que o fígado dele, que está degradado, causou. E a gente tem que ter essa percepção. Agora, se você tratar como uma abstinência, você vai deixar o fígado dele acabando com ele e as consequências do fígado dele vai só ficar piorando. Então, nós temos que ter uma visão mais ampla sobre esse conceito. Tá bom? Flávia? Flávia? Oi, deixa eu te perguntar. E a questão da taquicardia, a respiração ofegante? Você fala em qual momento? Da ansiedade. Da ansiedade. É uma resposta, né? É uma resposta porque na hora da ansiedade é liberada uma grande quantidade de adrenalina. Uma adrenalina até, vamos falar assim, se o corpo está acostumado, eu vou usar o termo ml, tá? Mas não é esse termo não, tá, Flávia? Vamos supor, se o organismo está acostumado a liberar 10 ml de adrenalina, no momento da ansiedade, ele libera 20 ml de adrenalina. E nós sabemos que a adrenalina ela dispara o coração, correto? Correto? Então, se com 10 ml de adrenalina eu tenho uma frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto, com 20 ml, você concorda que os meus batimentos vão subir lá para 120? Sim. É assim que funciona. E a dor no peito, que é uma dor física? É uma dor física, exatamente. Por quê? Porque é uma dor de tensão. Na verdade, é uma tensão. É uma tensão que a pessoa sente. É uma angústia, né? Que é a mesma angústia que a depressão causa. Porque, na verdade, a ansiedade, quando ela está elevada, ela deixa o corpo tensionado. E como o coração está batendo muito rápido, ele está com a frequência cardíaca muito rápida, essa área torácica, ela fica muito tensa. Por isso dá esse aperto, essa dor no peito. Entendeu? Respondido? Respondido. Então tá bom. Gratidão. Então vamos lá, gente, né? Eu acho que esse slide eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Só vou ler para não falar que eu não li nada.
A ansiedade é uma emoção natural e que, por mais desconfortável que seja, ela tem um lado bom e importante para nós. Ela é um sentimento desagradável que gera apreensão, tensão. Tá vendo aqui, Flávia? Tensão. Ela gera tensão e desconforto, normalmente diante de algo desconhecido ou estranho. Podemos dizer que a ansiedade é a antecipação de um perigo que ainda não aconteceu e que talvez nem aconteça. A ansiedade se apresenta diante de um estímulo que pode ser real ou imaginário, que são os nossos pensamentos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que, olha, depressão é excesso de passado. E nós vamos falar disso amanhã, tá? Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro, tá? E aí, por isso, eu falo que pode ser por algo real ou imaginário. Por quê? Eu estou vivendo o futuro. Eu não estou vivendo o real. Então, às vezes, eu estou começando a entrar no fantástico mundo de Bob. Aqui. Eu começo a imaginar coisas que eu nem sei o que está acontecendo. Acontece também isso muito em clínica de recuperação. Eles ficam viajando na maionese, não sabem nem o que está acontecendo lá fora e começam a criar fantasias. E aí vive a ansiedade, principalmente quando é clínica masculina. Eles imaginam que a mulher está traindo. Ah, porque... Não, e é mais estranho ainda. Olha que você vê como que faz. Minha esposa está traindo. Aí vai e mete aqueles fones de ouvido e vai ouvir Marília Mendonça. E aí só aquela sofrência, né? Maiara e Maraísa e não sei o quê. E é chifre pra lá, e chifre pra cá, e chifre pra lá, e ele já tá neurado que a mulher tá traindo, e depois de ouvir essas Marílias da vida, eles entram na neurose. E aí começa a fazer o quê? Imaginário. E aí começa a entrar no estado de ansiedade. E aí começa o quê? A inquietação. Começa o quê? A irritabilidade. Aí já começa o quê? Não consegue dormir. E aí já começa a não focar dentro do tratamento. Começa a pensar só lá fora. E aí, se é uma comunidade terapêutica, pede desistência. E aí, se é uma clínica involuntária, começa a tentar armar fuga. E aí, uma série de situações, né? Pode evoluir para depressão? Sim, pode evoluir para depressão. Gratidão. Por isso que não sei se vocês separaram um folderzinho que eu pus do curso. Eu pus ansiedade versus depressão, né? Estão muito ligados. Exatamente, pedir SOS, entendeu? Ah, me dá um SOS. Aqui nas clínicas que eu trabalho, eu cortei os SOS tudo. SOS só em caso extremo. Aqui o que nós adotamos foi o seguinte: SOS é passar pelo psicólogo primeiro, que no caso sou eu. E como eu sou o único psicólogo das 5 unidades, então vai ter que esperar eu rodar as unidades tudo para chegar nele. Então vai sofrer até eu chegar. E é bom que sofra. Sabe por quê? Porque antes, qual que era o remédio que anestesiava a dor? A droga. Né? E aí, eles hoje, eles tentam mascarar a dor de outra forma. Com o quê? Com remédio. E isso não está certo. Eles têm que aprender a enfrentar a dor de cara limpa. Né? É resiliência isso. Entendeu? Gente, mas o que causa, então, a ansiedade? De onde que vem essa ansiedade? Né? O primeiro fator de ansiedade é a questão epigenética. Tá? A ansiedade ela pode ser genética, tem causa genética. Todos nós nascemos com uma predisposição de ser mais sensível a ameaças, a sermos ansiosos, que na verdade não é ruim. Isso faz com que sejamos mais atentos e percebemos o perigo. A genética ela não vai causar isso sozinha.
ela dá uma predisposição, mas ela precisa também de eventos ambientais. Por isso se chama epigenética, ou seja, é a genética que é ativada ou não, dependendo do meio do que acontece ao longo da vida e dos eventos que enfrentamos. Ou seja, todos nós temos uma predisposição a desenvolver uma ansiedade generalizada. Mas, por que não é só genética, é epigenética? Porque essa ansiedade generalizada ela vai depender do meio ao qual eu vivo, né? E do ambiente. E quais são esses meios que eu possa viver que pode desencadear essa ansiedade acima do nível? Um ambiente de uma casa conturbada, uma situação de abandono, uma situação de rejeição, um ambiente com violência doméstica, um ambiente conturbado, enfim, todo ambiente que seja disfuncional. Todo ambiente que seja disfuncional, né? Tudo isso pode contribuir para que essa ansiedade generalizada possa vir. A própria história de vida da pessoa, né? A história de vida ela tem uma grande contribuição no desenvolvimento da ansiedade. Se a pessoa passou por momentos fortes de estresse, de agressões na infância, de cobranças muito pesadas e até como foram essas cobranças, momentos de perdas ou traumas, ou seja, a sua trajetória de vida até o momento presente. E talvez nessa história de vida, nós não vamos pegar só a parte da infância, nós vamos pegar a parte adulta também, porque tem pessoas que nunca tiveram ansiedade generalizada, mas na fase adulta elas desenvolvem essa ansiedade generalizada, por exemplo, a partir de um luto, a partir de uma morte de um ente querido, onde a partir desse evento, desse gatilho, ele começa a desenvolver essa ansiedade generalizada. Então, a história de vida da pessoa vai causar também ansiedade. E aí nós vamos ver também a questão do ambiente e o estilo de vida da pessoa. O ambiente e o estilo de vida da pessoa também pode ser considerado um dos motivos da ativação da ansiedade. O ambiente em que a pessoa vive, ou o ambiente que a pessoa viveu, foi o que eu falei lá atrás, né? Os seus hábitos, o seu estilo de vida. O Carlos está perguntando, o uso de substância pode ser gatilho? Pode, com certeza, né? Até mesmo porque nós vamos eu já vou responder essa pergunta, só acabar de ler aqui. Os seus hábitos, um estilo de vida que não é saudável, a profissão pode desengatilhar isso, principalmente vocês, terapeutas e coordenadores, vocês são muito predispostos a desenvolver uma ansiedade generalizada. Por quê? Enfermeira também. A área de saúde também. Por quê? Vocês vivem em ambientes de pressão. Vocês vivem num ambiente de pressão. Vocês trabalham numa carga horária ridícula, me desculpa dizer, tá? Vocês são pressionados a toda hora. Gente, eu tenho visto clínicas trabalhando com cargas horárias de 21 por 4, 21 por 8, 11 por 4. Onde já se viu isso? Pelo amor de Deus. Na minha clínica, eu tenho uma clínica, minha clínica trabalha 7 dias e folga 7. A carga horária da enfermagem também é uma carga horária ridícula. Paulinho, eu quero ir para a sua clínica, Paulinho. Me leva, pelo amor de Deus. Eu vou trabalhar hoje à noite. Amanhã eu vou trabalhar 24. O Carlos também. Pelo amor de Deus, me leva, me leva. Ai. Então, isso tudo são ambientes de pressões que contribuem para isso. Por quê? Vocês lidam, por exemplo, na área da saúde. Olha, a Rafa está dentro da ambulância agora, né? As cenas que vocês veem, as cenas que vocês vão... Olha, eu trabalhei em um hospital 5 anos, dentro de um CTI. Imagina o que é trabalhar dentro de um CTI. Imagina. Toda hora você vê um morrer. Toda hora você vê um morrer.
Olha o Carlos falando aqui, 10/4 é terrível. Você trabalhar 10 dias dentro de uma comunidade, de uma clínica, e folgar 4. Não, né? Mas infelizmente essa é a cultura que nós temos no Brasil, né? Infelizmente, né? Sem falar a quantidade exaustiva de acolhidos, pacientes. É isso que eu tô falando, Rafael. É isso que eu tô falando. A pressão que vocês têm, a demanda que vocês têm, e acaba que vocês não são só terapeutas ou coordenadores, vocês são os verdadeiros bombril. Vocês fazem de tudo. Vocês fazem de tudo. Só falta vestir de palhaço e dar cambalhota para fazer o trem acontecer. E ainda por cima não são valorizados, tá? A W. Jonathan. Ansiedade pode causar pressão do medo? Sim. Sim, porque daqui a pouco nós vamos falar, W, das fobias, tá? E aí nós vamos ver a questão do medo, tá bom? Agora eu estava falando, eu trabalhei em CTI. Imagina o que é você trabalhar com gente morrendo toda hora. O ambiente do CTI, né? Eu trabalhava dentro e fora do CTI. Por quê? Eu trabalhava dentro do CTI fazendo terapia com o paciente em coma, porque não sei se você sabe, mas o paciente em coma tem como fazer terapia, porque ele está em coma, mas ele escuta o que você está falando e ele responde. Muitas vezes ele responde, muitas vezes piscando, às vezes se movimentando. É muito bacana, é muito chique. Eu amo, sou suspeito para falar. Mas também é muito triste quando você está ali com o paciente morre na sua frente, e aí você tem que sair da sala do CTI, e aí você fala, família do fulano de cá, vem cá. A família já está apreensiva ali do lado de fora. Olha, infelizmente eu tenho que te comunicar. Olha, o fulano não resistiu, ele morreu. Sabe? Então, a profissão, o uso de álcool, de remédios em excesso, o sedentarismo, o sono alterado, entre outros gatilhos, isso tudo causa ansiedade, né? E aí vem uma série de situações. E aí eu pergunto para vocês, a Flávia falou, ficou um ano no UTI. Como que está o estilo de vida de vocês? Né? Vocês estão tendo qualidade de vida? Porque para que não se desenvolva a ansiedade, nós temos que ter qualidade de vida. Olha, vocês têm pelo menos 7 a 8 horas de sono? Sabe? Vocês praticam atividade física? Sabe? Vocês se alimentam nos horários normais? Sabe? O que vocês estão fazendo da vida? Porque se vocês não estão fazendo nada, é melhor morrer. É melhor morrer. Tá? Ô Flávio, eu vou te bater. Você perguntou, respondi. É tudo não, eu vou fazer o quê? É por isso mesmo, você tá pedindo pra morrer. Você tem que ter qualidade de vida, Flavítia. Flávio, só sério é quando? Férias, eu trabalho por conta. Se eu não trabalhar, não ganho. Então, eu preciso de uma clínica assim, igual a sua, entendeu? Aí eu vou ficar feliz. Eu trabalho e estudo e vou para a igreja. Minha vida é isso. Ai, Jesus amado. Ô, gente, quem provoca o estilo de vida é a gente. A gente precisa se permitir. A gente precisa se permitir. A gente precisa se permitir. Depois não adianta, quando vir as consequências, a gente reclamar. Eu tô brincando com a Flávia assim, eu tenho essa liberdade com a Flávia, porque a Flávia é minha aluna preferida. Acompanha todas as minhas aulas. O povo vai ficar com ciúmes. Não vai não, você é do meu coração aqui do céu. Oh, lindo, Deus abençoe. Mas é verdade, pessoal, precisa, eu tenho consciência, né Paulinho, que eu preciso realmente mudar meu estilo de vida. Para o ano que vem eu vou conseguir. Eu internei minha filha agora e aí eu vou começar a me disciplinar mais. Isso, eu já pego o pé na Flávia há muito tempo disso. E hoje tá até bom que eu não te peguei na cama. A Flávia só assiste ela na cama deitada. É lógico, quando eu tô em casa eu tenho que deitar, professor. Olha onde eu tô, na ambulância. Eu tô vendo que você tá na ambulância. Então, trabalhando. Tudo isso pode ser gatilho. Tudo isso pode ser gatilho para que a gente possa estar vivendo, desenvolvendo esse transtorno. Só que, gente, eu tô falando aqui de transtorno de ansiedade. Existem outros transtornos.
Existem outras situações dentro da psicopatologia. Hoje está na moda, por exemplo, a síndrome de burnout, né? Que é causada pelo excesso do trabalho, né? E eu não estou falando dela aqui. E existem outras patologias. Então eu quero que você se conscientize quanto a essas questões que são importantes, sabe? É muito importante que vocês saiam daqui conscientes disso, né? O objetivo da aula é realmente não só passar esse conteúdo, mas para que vocês entendam, saiam daqui melhores, né? Que vocês também possam passar isso para frente e saiam daqui também com essa consciência de uma vida melhor. Agora vamos falar um pouco de neuropsicologia, que eu adoro, né? É a minha área, né? Eu sou neuropsicólogo e eu adoro falar da cabeça do ser humano, adoro neurotransmissores, adoro hormônio, né? Vamos falar o que causa ansiedade, então? Além dos fatores né, que predispõem, né? Gente, tudo aquilo que eu falei lá atrás, somado, vai alterar o nosso cérebro. Tudo que eu falei lá atrás. Ó, vamos lá. Eu falei de epigenética, correto? Falei de história de vida, correto? Falei de ambiente e estilo de vida, não é isso? Beleza. Agora, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falei, somado, vai causar uma alteração no nosso cérebro. Por isso que a ansiedade acima do nível vai ser chamada de transtorno. O que é um transtorno? Um transtorno é algo que modifica o funcionamento de alguma parte do nosso organismo. Por exemplo, se o cérebro anda em linha reta e o certo é andar em linha reta, se houver um transtorno, ele não vai andar em linha reta, ele vai andar fazendo curvas. Ou seja, sempre que você ouvir a palavra transtorno, dentro da área da medicina, ou da psiquiatria, ou da psicologia, significa que tem algo que não está funcionando da forma que deveria. Deu para entender? Então vamos lá. Tudo aquilo que eu falei, somado, vai alterar o nosso cérebro, fazendo ter menos serotonina e menos GABA. Tá? E o que é a serotonina e o GABA? A serotonina e o GABA são neurotransmissores, são hormônios que estão relacionados ao sistema da calma. Nós ficamos com tudo isso diminuído. Aparecem os gatilhos e o centro da ansiedade, que se chama amígdala, dispara. Com isso, gera todas as sensações, ações e pensamentos. Porém, não precisamos ficar presos nisso, e sim nos questionar. Então, vamos entender como que isso funciona no cérebro. Olha, todo o centro da ansiedade está no local do nosso cérebro chamado de amígdalas. Correto? Beleza. Existem dois hormônios que nos tranquilizam. Tá? Ocitocina também fica prejudicada, mas com menos, em menor grau, porque ela, de certa forma, ela é responsável mais por uma questão de... Ela está dentro do grupo dos hormônios da felicidade, né? A serotonina e o GABA, elas estão mais voltadas para um hormônio que te dá tranquilidade. Tá? Tudo aquilo que foi falado vai fazer com que o nosso cérebro produza menos serotonina e menos GABA. O que controla a amígdala para ela não disparar a ansiedade é a produção de serotonina e a produção de GABA. Se eu produzo mais serotonina e se eu produzo mais GABA, automaticamente a minha amígdala vai disparar menos cortisol, que é o hormônio que me deixa mais ansioso e irritado. Se eu produzo mais, eu
diminuo a produção dos hormônios que me provocam ansiedade. Entenderam? Vamos ver então agora, rapidamente, o que é a serotonina. Você já ouviu falar em serotonina? É uma substância química encontrada em nosso cérebro e que transporta sinais entre os neurônios, que são células presentes no sistema nervoso. Ela é importante, pois regula o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, memória e temperatura do corpo. E por isso também é conhecida como hormônio da felicidade. Ter essa substância em equilíbrio é fundamental para uma vida feliz e bem disposta. Sua deficiência pode causar ansiedade e depressão, entre outros problemas. É possível aumentar a produção de serotonina em nosso organismo através da ingestão de certos alimentos, como bananas, cereais integrais, carnes magras, leite e derivados. Hábitos de vida saudáveis, como a prática de exercícios físicos e tomar sol, também ajudam na produção. 90% da produção de serotonina ocorre no intestino. É importante mantê-lo regularizado, pois o seu desequilíbrio causa alterações em nosso humor e emoções. E para melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal, sugerimos o consumo diário do exclusivo probiótico Lactobacillus casei shirota, presente nos leites fermentados da Yakult. Yakult, ciência dedicada à sua saúde. Bacana. Esse é um pouco sobre a serotonina. Bacana. Esse é um pouco um vídeo. Deu para entender um pouco o que é a serotonina, né? Nós podemos produzir mais serotoninas com alimentação saudável, né? Com algumas situações que são interessantes. Agora vamos entender o que é o GABA, tá? Que é outro hormônio que pode ser produzido, tá? Muita gente procura na internet formas de melhorar a ansiedade sem utilizar medicamentos e acabam descobrindo vários suplementos que supostamente auxiliam nisso. E um dos principais é o GABA. Mas o que de fato é a neurotransmissão de GABA? Para que ela serve e qual o papel no nosso cérebro? Primeiramente, é importante deixar claro que eu estou falando aqui sobre a neurotransmissão de GABA e não sobre o suplemento que você vê vendendo aí nas farmácias, ok? O GABA, o ácido gama-aminobutírico, é um dos principais neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso, sendo fundamental para inúmeras funções, como a memória, ansiedade, sono, tônus muscular e atenção. De forma simples, a gente pode dividir os neurotransmissores do nosso cérebro em dois grandes tipos. Os neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, que possuem a capacidade de aumentar a passagem de informação de um lado para o outro, e os neurotransmissores inibitórios, como o GABA, que possuem a capacidade de diminuir a atividade neuronal e, por sua vez, inibir a passagem de informação de um lado para o outro. De forma interessante, o GABA é produzido através da atividade de uma enzima chamada glutamato descarboxilase, que transforma o glutamato em GABA, estando presente apenas em neurônios que liberam GABA como neurotransmissor. Portanto, os níveis de GABA no nosso cérebro estão intimamente relacionados com os níveis de glutamato e, obviamente, também com a atividade da enzima produtora de GABA. O glutamato é um aminoácido que a gente consegue obter através da dieta, estando presente principalmente em alimentos como ovo, leite, queijo, carnes, mas também em vegetais, como aspargo, agrião e alface. Além disso, existe um aditivo muito utilizado na indústria alimentícia chamado glutamato monossódico, que também pode ser uma fonte de glutamato para o nosso corpo. Entretanto, o nosso corpo consegue produzir de forma natural o glutamato, ou seja, ele é um aminoácido não essencial. E por conta disso, os níveis dele no nosso corpo e no nosso cérebro não necessariamente estão relacionados com a nossa dieta. O GABA consegue promover sua atividade inibitória através da atividade principalmente de dois grandes tipos de receptores, os receptores GABA-A e GABA-B. De forma simples, enquanto os receptores GABA-A possuem a capacidade de gerar respostas inibitórias rápidas, os receptores GABA-B promovem essas respostas através de alterações do metabolismo celular e expressão de proteínas. O que é legal de perceber é que, diferente do que acontece com outros neurotransmissores, como a dopamina,
O GABA não tem necessariamente apenas um núcleo do qual todos os seus neurônios se projetam para as outras áreas do cérebro. Ou seja, não existe apenas um local onde você vai encontrar o corpo celular de um neurônio que transmite GABA, fazendo com que a neurotransmissão GABAérgica esteja de forma amplamente distribuída no nosso cérebro e seja responsável por modular a atividade de diversos sistemas muito importantes para o nosso funcionamento. Por exemplo, existem vias de neurônios que liberam GABA que fazem a comunicação com duas áreas importantes do nosso cérebro do sistema límbico, chamados de amígdala e hipocampo. Eu já falei brevemente em alguns vídeos sobre essas duas áreas, mas de forma simples. Enquanto o hipocampo é muito importante para o processamento de memória, a amígdala é importante para o processamento emocional. E essas duas áreas trabalham em conjunto para desenvolver diversos comportamentos diferentes, principalmente aqueles relacionados ao aprendizado e à expressão de algumas emoções. Ou seja, o GABA tem atividade muito importante no processo de consolidação de memória, o que por sua vez faz muito sentido se você for pensar o que acontece quando se tem alterações de GABA, mas eu vou falar mais para frente. A neurotransmissão de GABA também é muito importante para a modulação da atividade da nossa medula espinhal e do controle motor que ela exerce. Essencialmente, esse GABA é fundamental para poder controlar os movimentos voluntários e involuntários que passam por a nossa medula espinhal. Nesse sentido, ele é crucial para fazer com que a gente consiga respirar e andar de forma coordenada. Várias doenças diferentes estão correlacionadas com alterações significativas na neurotransmissão de GABA. A epilepsia, uma doença neurológica caracterizada pelo disparo anormal dos neurônios, está intrinsecamente relacionada com disfunções tanto em sinapses excitatórias como do glutamato, como em sinapses inibitórias como do GABA. De forma simples, acredita-se que as convulsões presentes na epilepsia estão relacionadas com a atividade anormal de sinapses GABAérgicas, fazendo com que haja um aumento do tônus excitatório do sistema nervoso central, que por sua vez gera a atividade elétrica anormal. Esse desbalanço é bastante significativo, e as drogas anticonvulsivantes possuem capacidade de atuar justamente sobre os receptores de GABA e promover um aumento do tônus GABAérgico e a melhoria das convulsões. Os transtornos de ansiedade são outros tipos de transtornos que também estão relacionados com as disfunções na sinapse GABAérgica. Apesar de não ser a única que hipoteticamente está desrelacionada nesses transtornos, a sinapse GABAérgica é muito importante para a modulação da atividade da amígdala, um centro que, como eu falei anteriormente, é muito importante para o processamento de emoções, em especial as emoções relacionadas ao medo. Além disso, o GABA também é importante para uma via que a gente chama de alça córtico-estriado e tálamo cortical. Beleza, eu sei que é um nome bastante complexo, mas essencialmente essa via é chamada de via de preocupação, e juntamente com a atividade da amígdala, se mostra muito importante para o desenvolvimento dos transtornos de ansiedade, onde a pessoa começa a ter respostas de medo e de preocupação com base em pensamentos que ela tem ou em situações que ela viveu. E a diminuição da atividade de GABA sobre esses dois centros que está relacionada com o desenvolvimento dos sintomas do transtorno de ansiedade. E é justamente por isso que os ansiolíticos são tão capazes de melhorar os sintomas, uma vez que eles atuam sobre os receptores de GABA, aumentando a sinapse inibitória e, por sua vez, melhorando a comunicação entre a amígdala e essas vias que eu falei para vocês. Ah, Bruno, então quer dizer que a suplementação com GABA com certeza vai melhorar a ansiedade, não é mesmo? Bem, as coisas são mais complexas do que parece, mas eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, que com certeza eu vou fazer caso vocês queiram e comentem aqui embaixo. Você quer apoiar o canal a continuar trazendo conteúdos de qualidade e deixando a neurociência mais descomplicada? Considere se inscrever aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito, e torne-se membro para poder auxiliar na produção de novos conteúdos e até mesmo na escolha dos temas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais! Bom, então são esses dois hormônios, né? A serotonina e o GABA, que são dois hormônios que vão agir diretamente, juntamente à amígdala, que fica na parte de baixo do cérebro, né? Que vão agir diretamente no controle da ansiedade. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês, nós estamos com 18 alunos aqui na sala agora nesse momento. Todos vocês estão no grupo da aula? Ou tem alguém que não está? Sim. Sim?
Tem alguém que não está no grupo da aula? Eu estou. Tá. Agora são 19h56. Eu vou dar... Essa sala fecha em 5 minutos. Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo. 5 não, entre 5 e 6 minutos. Eu vou fechar a sala. Nós voltamos às 20 horas e 5 minutos. Beleza? E eu vou jogar lá no grupo o link da nova sala. Beleza? Combinado? Então, até daqui a pouco. Vocês podem já ir saindo da sala, tá? Vamos lá, vamos voltar então, né, pessoal? Vamos lá que tem muita coisa para falar ainda, né? Vamos falar do meio de atuação, como que nós podemos atuar, né, com um indivíduo, vou falar paciente, né? Eu como psicólogo trabalho com paciente. Aí cada um atua com um público diferente, né? Tem uma nomenclatura diferente, né? Diante do quadro de uma pessoa, né, com uma pessoa com quadro de ansiedade, só antes de começar, teve pessoas que entrou agora, não assistiu a aula desde o início. Eu peguei meu celular aqui e permiti a entrada no grupo. Aí começaram a pegar a aula agora, né? Só um recado. Tem pessoas que começaram a pegar a aula agora, né? Já com 57 minutos de aula. Porque eu peguei meu celular aqui agora e autorizei a entrada no grupo agora, né? Mas não tem importância. Vai acompanhando a partir de agora, que depois que eu liberar a gravação, vocês pegam o que vocês perderam, tá? Mas dá para acompanhar, não tem importância não, tá bom? Vamos lá, meio de atuação. Como que eu atuo com a pessoa com ansiedade? Né? Como que eu atuo com a pessoa com ansiedade? Ou se você é uma pessoa ansiosa, como que nós podemos trabalhar, né? Primeiro é mudando os pensamentos negativos, porque uma pessoa ansiosa muitas das vezes não, quase sempre ela tem um pensamento negativo, ela é negativa, por isso que ela fica ansiosa. É a ansiedade de que não vai dar certo, é a ansiedade de que algo vai dar errado, é o medo. Alguém tinha me perguntado sobre medo, acho que foi o Davids que me perguntou sobre medo. Alguém me perguntou sobre medo na sala, mais no início da aula, né? Mudando os pensamentos negativos. Como que você muda os pensamentos negativos? Falando ao contrário. Falando exatamente ao contrário. Falando exatamente ao contrário daquilo que você está pensando. Por exemplo, está na sua cabeça. Vai dar errado. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e você está na sua cabeça assim, vai dar errado porque vai chover. Vai dar errado porque vai chover. Aí você já começa aquela ansiedade. Você troca o pensamento. Não, vai dar certo, não vai chover. Vai dar certo e não vai chover. Vai dar certo e não vai chover. E você que conduz alguém, né? Boa noite, Paulo. Xará. Você precisa introduzir na cabeça, né, do seu acolhido, do seu paciente, seja lá de quem for,
Você tem que levar ele a uma linha de raciocínio que as coisas não vão acontecer negativamente, que as coisas podem dar certo. Por que ele pensa muitas das vezes que vai dar negativo? Por causa disso aqui, por causa das crenças. Por causa das crenças. O que são crenças? Crenças é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu creio. Muitas das vezes as crenças que eu carrego, Rafael, medo de criar expectativas e se frustrar. Sim, as crenças são situações que nós passamos e faz com que o nosso cérebro entenda que aquilo é uma verdade absoluta. Tanto que na psicologia nós chamamos isso de crenças limitantes. Por que crenças limitantes? Porque elas nos limitam. Elas colocam um limite na nossa vida ao ponto de não deixar com que nós ultrapassemos esse limite. Muitas pessoas possuem crenças. E essas crenças, elas são geradas ao longo da vida. Essas crenças podem ser geradas na infância, podem ser geradas na adolescência, podem ser geradas na fase adulta, podem ser geradas em qualquer fase. Por exemplo, quem já sofreu um acidente de carro, por exemplo, gera um estresse pós-traumático. Aí gera-se uma crença nessa pessoa. E essa pessoa, qual crença, por exemplo? Essa pessoa, ela começa cria-se uma crença nessa pessoa que toda vez que ela andar de carro, o carro vai bater. E o que isso tem a ver com ansiedade? Essa crença é tão grande que se você pedir essa pessoa para entrar dentro do carro, essa pessoa vai começar a suar, ela vai dar ataque cardíaco, ela vai começar a tremer. Por quê? Porque logo o cérebro dela vai relacionar a entrada dela no carro com a batida. Pessoas que já foram traídas, por exemplo. Quem já foi corno aqui? O Alene, o Carlos, os cornos de plantão. Deixa eu tomar meu suco aqui. Tem pessoas. Você ri, né, Arlene? Eu não vou correr esse risco. Não sei se você sabe, mas eu sou seminarista. Eu encerro minhas atividades na psicologia e como professor agora no final do ano. E aí, no ano que vem, eu volto para o seminário. Eu fui liberado desse resto de ano, né? Depois de ouvir da Maria Mendonça, né? Eu fui liberado do seminário esses 3 últimos meses para encerrar meus trabalhos para voltar para o seminário ano que vem. Então, não vou correr esse risco de chifre. Por exemplo, fui chifrado. Gera um estresse pós-traumático, né? Ainda mais se os laços afetivos e emocionais forem muito grandes. Se a pessoa for muito frágil emocionalmente, ela cria uma crença limitante nela. Qual o tipo de crença limitante que ela pode gerar? De não conseguir se relacionar com mais ninguém. Por quê? Porque o cérebro dela vai entender que se ela se relacionar com outra pessoa, ela vai ser chifrada novamente. Ou ela até pode começar um novo relacionamento. Só que o novo relacionamento que ela vai ter vai ser um relacionamento super possessivo, super inseguro,
super radical. E ela vai viver na ansiedade. Por exemplo, se chegar um final de semana, o namorado virar e falar assim: vou pegar o carro e vou ali. Ela já vai começar a somatizar alguns sintomas. Vai começar a suar a mão, dor de cabeça, tremedeira, vai viver uma ansiedade enorme. Por quê? O fato do namorado pegar o carro e ir ali vai ser ligado do cérebro dela, da traição com o namorado saindo. Então, quando eu atuo trabalhando com a pessoa com ansiedade, eu preciso ajudar essa pessoa a mudar esses pensamentos negativos. Eu preciso ajudar essa pessoa a mudar as ações delas. Por que eu preciso ajudar essa pessoa a mudar as ações? Porque as ações da pessoa ansiosa são ações precipitadas. São ações impulsivas. São ações imediatas, que não eram para ser tomadas naquele momento. Mas a ansiedade dela é tão grande que ela vai lá e toma atitude. Atitude que não era para ser tomada naquele momento. E por ser tomada naquele momento, ela vai dar com os burros na água. Então, eu preciso ajudar ela. Esse medo irracional do ansioso pode ser confundido com síndrome do pânico? Peraí, deixa eu voltar a pergunta aqui. Esse medo irracional do ansioso pode ser confundido com... Não, a síndrome do pânico não. Não, Carlos. A síndrome do pânico, ela entra quase que na classificação das fobias, tá? A síndrome do pânico, ela é uma ansiedade nível 100, por exemplo, de uma escala, né? Porque aqui nesse medo irracional, que eu estou falando das crenças, a pessoa ela consegue, de certa forma, ela consegue ainda raciocinar, ela consegue ter noção de tempo e espaço, ela consegue ter a parte cognitiva e temporal preservada. Na síndrome do pânico, a pessoa entra em surto psicótico, tá? Assim, na síndrome do pânico, ela entra em surto psicótico, perdendo noção de tempo e espaço. Ela fica, é como se ela ficasse cega, né? Então, ela perde noção de tempo e espaço, capacidade cognitiva vai a zero. O que é a capacidade cognitiva? É a capacidade de inteligência. Ela não consegue ter inteligência ali de raciocinar e pensar o que está acontecendo naquele momento, né? Esse medo irracional que eu estou falando aqui, das ações, dos pensamentos negativos e das crenças, a pessoa ainda consegue. Só que o impulso é mais forte do que ela. Aqui eu estou falando de relações impulsivas, tá bom? Você pode ajudar a pessoa a quebrar essas crenças, né? Mostrando para ela que as coisas são diferentes. E como que você prova que as coisas são diferentes? Com exemplos de vida, né? Mostrando para ela que as coisas não funcionam dessa forma, né? E aí, é o que eu estou falando. Nós precisamos treinar o nosso cérebro ao nosso favor. Porque nessas questões de mudança de pensamentos negativos, de ações e crenças, o cérebro funciona contra nós. Aqui, nós precisamos treinar o nosso cérebro ao nosso favor. E a gente treina o nosso cérebro a favor da gente, mostrando para ele que não é ele que está no comando, mas somos nós. E como que você treina o seu cérebro ao seu favor? Você conversando com ele. Não precisa ficar com medo, que isso não é esquizofrenia não, tá, gente?
Você conversar com você não tem problema nenhum, tá? Vira para a parede, conversa para a parede, como se fosse seu cérebro mesmo. Olha para o espelho, conversa com o espelho, como se fosse você. Isso não é problema psíquico, tá? Agora, se você conversar com o espelho e o espelho te responder, aí você sai correndo, porque aí tem alguma coisa estranha. Ele só não pode te responder. Você conversar pode, ele só não pode te responder. E isso é um processo trabalhado nas sessões de psicoterapia. Nós trabalhamos essas coisas, nós trabalhamos essas tentativas nas sessões de terapia, né? Nós vamos mostrando para o paciente que nem tudo é negativo, né? Que tem um lado positivo. E a gente mostra isso para o paciente com exemplos da própria vida dele. Com exemplos da própria vida dele. E aí é onde ele cai a ficha. Por quê? Porque durante o momento de crise dele, ele descarta tudo aquilo que ele já viveu de bom. E ainda ele descarta as mesmas situações que ele já viveu e deu certo. Só que como você já aprofundou na vida dele e você já sabe da vida dele, você vai lá naquela situação que é idêntica à que ele está vivendo e você mostra para ele. Você não já viveu essa situação uma vez? Já não deu certo? Então, por que vai dar errado agora? Só porque deu errado uma vez, todas as vezes vão dar errado? Né? Você vai controlando as ações dele. A melhor forma de trabalhar com um ser humano é desafiando o ser humano. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes. Eu gosto de desafiar o ser humano. Por quê? Porque nenhum ser humano gosta de ser desafiado. O desafio do ser humano é algo importantíssimo. Nenhum ser humano gosta de ser desafiado. Porque quando o ser humano é desafiado, ele quer mostrar que ele dá conta. Ele quer mostrar que ele não é um Zé Ninguém. E que ele é capaz de fazer aquilo. Então eu confronto muitos meus pacientes desafiando a eles. E aí quando eu desafio, eles fazem um esforço. Porque a terapia ela começa não dentro da sala do set terapêutico, mas quando ele sai da sala. Eu estou no meu consultório agora. Eu estou perto da porta. Aqui. A terapia começa quando ele sai da sala. Quando ele sai da sala e já sai com um desafio. Nossa, bosta daquele Paulo me desafiou. Eu vou mostrar para ele. E ele volta na semana que vem. Todo orgulhoso. Como se eu estivesse ligando para isso, né? Dormi a semana inteira, tranquilo. Mas é bom. Nós precisamos mudar nossas ações, reconquistar coisas importantes da nossa vida, fazer coisas novas, se relacionar. Algumas técnicas para o controle da ansiedade. Uma boa técnica para usar nessa situação seria a de distanciamento dos pensamentos. Como assim, Paulo? Distanciamento dos pensamentos. Se você tem pensamentos do tipo, eu vou fracassar, eu não vou dar conta, as pessoas vão rir de mim, eu vou ser abandonada. Desculpa o erro de português ali, tá, gente? Eu vou ser abandonada. Eu vou passar mal. Porque às vezes a gente começa a ficar ansioso por causa dessas coisas, né? Você vai começar a falar esses pensamentos e outros que você tenha na terceira pessoa. A técnica é essa. Vamos voltar aqui. Se você tem pensamentos do tipo, eu vou fracassar, eu não vou dar conta, as pessoas vão rir de mim, eu vou ser abandonada, eu vou passar mal,
Você vai começar a falar esses pensamentos e outros que você tenha na terceira pessoa. Por exemplo, a Maria está com um pensamento que não vai dar conta. Isso vai ensinar o cérebro que você está somente pensando. Sempre que surgir um pensamento ruim, fale na terceira pessoa. Nosso cérebro é treinável e vai perceber que todos esses pensamentos ruins são apenas pensamentos. Tá? Então, a Maria está com um pensamento que não vai dar conta. Não é eu vou fracassar. Não é eu não vou dar conta. Olha, eu não vou dar conta. Pega o pensamento e fala, a Maria está com um pensamento que não vai dar conta. Deu para entender? Eu jogo isso para outra pessoa. Eu não coloco isso na primeira pessoa. Por quê? Porque o nosso cérebro entende... Quando eu falo eu, o meu cérebro entende que eu sou eu. Mas quando eu uso meu nome, o meu cérebro não entende que eu sou eu. Olha que interessante isso. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Então, em vez de eu falar assim, eu não vou dar conta, o que eu vou falar? Eu vou falar, o Paulo está com um pensamento que não vai dar conta. Porque aí o meu cérebro vai distinguir que não é eu, mas é o Paulo. Ah, Paulo, mas você e o Paulo não é a mesma coisa? Teoricamente sim, mas para o meu cérebro não. O meu cérebro não sabe distinguir quem sou eu e quem é o Paulo. Porque o Paulo é um tanto de coisas, mas eu sou eu. Parece ser algo ambíguo, mas o nosso cérebro funciona dessa forma. A palavra eu tem uma força enorme no nosso pensamento. Então, quando a gente retira o eu e coloca o nome, a gente desconstrói uma frase e uma crença dentro de nós. Quais que são os sintomas da ansiedade? Sintomas físicos. Sensação de falta de ar, respiração rápida, sensação de aperto ou pressão no peito. Essa aqui é interessante. Eu estou cansado de ver gente indo em cardiologista por causa disso aqui, ó. Sensação de aperto ou pressão no peito. Aí pensa que está com problema no coração. Aí vai no cardiologista. Aí o que o cardiologista faz? Você não tem nada. Te encaminha para o psicólogo. O coração não dói. A dor que o coração causa é uma dor epigástrica, ela é próximo do estômago. A sensação de dor de estômago pode ser um infarto. Então tem que tomar cuidado com esse negócio de tô com dor no coração. Exatamente. E é bem interessante esse seu comentário, Flávio, que realmente o coração realmente não dói. Porque o dia que seu coração doer, você pode preparar seu caixão. Coração não dói, tá, gente? Coração não dói. Coração é o único órgão que não dói. O dia que ele doer, você pode preparar que você está morrendo. Mas aí sente essa sensação de aperto ou de pressão no peito. Aí vai procurar o cardiologista. E o cardiologista faz tudo que é teu exame. Não tem nada. Aí encaminha para o psicólogo. Por quê? É a ansiedade. Sensação de sufocamento, vertigem ou tontura, suor nas mãos, nos pés e nas axilas,
calafrios, náuseas e dor no estômago. Ainda nos sintomas físicos, diarreias, tremores, sensação de formigamento ou dormência nas mãos, braços ou pernas, fraqueza, sensação de desmaio, tensão muscular, rigidez, boca seca, palpitação ou frequência cardíaca alterada. São sintomas da ansiedade física, tá? Numa síndrome do pânico, junta-se quase tudo isso aqui, ó. Junta-se quase tudo isso aqui. Quais são os sintomas cognitivos? Ou seja, os sintomas relacionados à inteligência. Receio ou medo de perder o controle, de não conseguir enfrentar a situação temida. Pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras. Preocupações voltadas para danos físicos ou morte. Receio do julgamento ou da avaliação negativa. Pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras. Eu repeti aqui, ó. E repetir aqui também. Preocupações voltadas para danos físicos ou morte. Outros sintomas cognitivos. Receio do julgamento ou da avaliação negativa dos outros, repetir. Medo de enlouquecer. Dificuldade de atenção. Confusão. Fácil distração. Hipervigilância para o perigo, memória fraca, dificuldade de raciocínio. Agora, os sintomas comportamentais. São as mudanças no comportamento provocadas pela ansiedade. A pessoa evita situações, lugares ou sinais de ameaça. Buscar segurança, agitação, balanço de pernas, andar de um lado para o outro, inquietude, hiperventilação, paralisia, imobilidade, dificuldade para falar ou fala atropelada, gaguejar e etc. São alguns sintomas comportamentais, tá? Sintomas emocionais: nervosismo e tensão, irritabilidade, sentir-se aterrorizado e assustado, apreensão, impaciência e frustração. Quais são os transtornos de ansiedade mais comuns que a gente pode encontrar? Porque a ansiedade vai gerar vários transtornos, né? Quais são os mais comuns? O primeiro, que é o que nós mais conhecemos, que é o transtorno ou síndrome do pânico, tá? Tem um transtorno de agorafobia, tem um transtorno de ansiedade social, que é a fobia social. Na fobia social, a pessoa ela não consegue ficar no meio de muitas pessoas, ela se isola. Tem a fobia específica ou a fobia simples. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, muito conhecido por vocês também. E tem o transtorno de estresse pós-traumático. Todos esses transtornos são causados pela ansiedade, tá? Existem mais, mas esses são os mais comuns. E cada um vai ser causado por um motivo, cada um vai ter sua característica, cada um também vai ter um tratamento específico, tá? Dentro das fobias, nós temos algumas, né? Aqui eu enumero algumas, né? Por exemplo, quem tem medo de altura
tem acrofobia. Quem tem medo de cães tem sinofobia. Quem tem medo de trovão tem seralnofobia. Quem tem medo de sangue tem... Não, de sangue não, de dor. Tem odinefobia. Quem tem medo de punição tem poinefobia. Você tem acrofobia, Flávio? Quem tem medo de homossexual é homofobia. Quem tem medo de mulher é ginofobia. Quem tem medo de palco é topofobia. E aí cada medo tem uma algofobia. Algofobia. Falou que é algofobia. Se tiver fobia, é medo de alguma coisa. As fobias, elas são causadas geralmente por alguma experiência. Elas não acontecem do nada, não, tá? Geralmente a pessoa precisa passar por alguma experiência negativa que vai gerar uma crença. Nós falamos lá atrás, lembra? E a partir dessa experiência, ela gera um medo que, quando ela está diante da situação, vai aumentar a ansiedade, diminuindo o nível de serotonina, diminuindo o nível de GABA, fazendo com a amígdala produza uma grande quantidade de cortisol, fazendo com que ela fique ansiosa, produzindo todos aqueles sintomas que nós vimos. Esse teste aqui é o teste de ansiedade da escala Beck-Bary. Eu gosto muito desse teste. Dos testes de ansiedade é o que eu mais gosto de aplicar. Para mim ele é o mais assertivo. É uma escala de 21 perguntas, onde a pessoa vai respondendo. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar isso aqui. Não, tem não. De qualquer maneira, eu vou postar o material para vocês lá, para vocês verem. Tá? Assim que acabar a aula, eu posto o material no grupo, tá bom? É uma escala que vem com 21 perguntas. Como você consegue esse teste, Carlos? A questão é a seguinte. Teste psicológico, eu não posso sair distribuindo teste psicológico não, porque isso me dá um problema. Eu posso perder até minha CRP por causa disso. Porque tem uma legislação dentro do CRP. Se eu faço teste de TDAH, faço. Inclusive, esses dias eu dei uma aula sobre testes psicológicos. Eu dei aula sobre teste BAI, teste BHS e teste... um outro teste aí. Que eu trabalho como psicodiagnóstico. Então eu uso muito teste. Mas enfim. Mas de qualquer maneira esse material vai estar lá. Entendeu? E esse teste vai estar lá desse jeito. Não vai dar para vocês lerem muito bem, não. Mas eu vou fingir que eu não estou vendo. O que acontece? Vocês preenchem aqui o nome e tudo mais, e o paciente vai respondendo. Se ele marcar um X na coluna 1, você descarta. Se ele marcar um X na coluna 2, você vai pôr um ponto para cada X da coluna
1. Se ele marcar um X na coluna 2, é 2 pontos para cada X. Se ele marcar um X aqui, é 3 pontos para cada X. Então você soma aqui 1 ponto para cada X, 2 pontos para cada X, 3 pontos para cada X. E aí você soma o total dessas 3 colunas. Aí você soma os 3 pontos. E aí, você vem aqui. No inventário de ansiedade backbar. Você vai olhar a escala de score. Se a somatória der entre 0 e 7, deu mínimo. Ele está com ansiedade bacana, está tranquilo. Se der leve, se a somatória der 8 e 15, ele está com ansiedade leve. Se der entre... Você vai mandar atividades tirar xerox para fazer para mandar para o seu Gmail. Porque você vai mandar... Pega depois eu leio isso de novo. Paulinho. Oi, Flávia. No caso, então, por exemplo, se for leve, a gente que é terapeuta pode tratar ou já tem que encaminhar para o psicólogo? Leve você já pode tratar, não precisa mandar para o psicólogo ainda não. Tá. Mas é importante ir fazendo um monitoramento. Certo. Obrigada. Tá? Deu entre 16 e 25, tá moderado. Já manda para o psicólogo. Deu entre 26 e 63, não passa nem para o psicólogo, já manda para o psiquiatra de uma vez. Tá? Porque já é caso de medicação. Tá bom? Deu para entender a escala, gente? Mais ou menos? Vou lá de novo. A coluna 1, se marcar... A coluna 1 você descarta. Esquece que a coluna 1 existe. Marcou a coluna 2, para cada X da coluna 1, você vai marcar um ponto. Para cada X da coluna 2, dessa aqui, ó, da terceira coluna, você vai marcar 2 pontos. Para cada X da coluna 4, você marca 3 pontos. Aí você soma os X da coluna 2, quantos pontos deu, soma quantos pontos deu a coluna 3 e quantos pontos deu a coluna 4. Aí você vem aqui no score e vê quanto que deu. Tá? Então fica para a coluna 1 não conta. Aí na coluna 2, 2 pontos. Na 3. Não, coluna 2, 1 ponto. Coluna 3, 2 pontos. Coluna 4, 3 pontos. Tá. Tá bom? E aqui, no caso aqui, é interessante vocês saberem que você sempre vai pegar como base a última semana do paciente até o dia da consulta. Tá? Sempre que você for aplicar o teste, você vai falar com ele, olha, vamos supor, hoje é que dia da semana? Hoje é quinta, né? É isso? Eu tô meio perdido no tempo. Vocês viram que eu ia dar aula pra vocês ontem, né? Vocês viram no grupo, né? Eu coloquei dentro de 1 hora a aula começa. Hoje é quinta. Você tá com o paciente, você vai falar assim, olha, você vai tentar lembrar da quinta-feira passada até o dia de hoje. Tá bom? É com base na última semana. Daniel, pode perguntar. Daniel, quer falar? Daniel de Paiva? Sumiu, saiu da reunião.
Vocês sabiam que os transtornos mentais, como depressão, estresse e ansiedade, são a terceira maior causa de afastamento do trabalho por mais de 15 anos no Brasil? Na verdade, nós vivemos uma epidemia, né? De depressão, estresse e ansiedade. E nós que somos profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos, nós ficamos muito chateados com isso, porque é muita coisa, né? Na área da saúde mental, depressão, saúde, estresse e ansiedade são a terceira maior causa de afastamento do trabalho por mais de 15 anos no Brasil. Nós temos uma população adoecida. Uma população adoecida que, infelizmente, adoece porque não procura ajuda. Por exemplo, psicólogo. Não sei se você sabe, mas o psicólogo ele deveria ser procurado não para resolver o problema, mas o psicólogo ele tem a função preventiva. Só que as pessoas só procuram o psicólogo na hora que o bicho está pegando. Só na hora que o bicho pega. Mas quando foi criada a psicologia, não foi com esse objetivo. A psicologia foi criada como função preventiva. Não para apagar incêndio. E aí a gente vive algumas situações que eu acho muito triste. Eu vejo uma pessoa indo numa loja, por exemplo, e pagando R$300 em um vestido, por exemplo, ou um homem indo numa loja e pagando R$400 em um tênis, mas sofrendo mentalmente e falando que não tem R$100, R$150 para pagar uma consulta para se tratar mentalmente. Talvez o sapato que ele comprou vale muito mais do que a saúde mental dele. O vestido que ela comprou vale muito mais do que a saúde mental dele. Talvez assim seja melhor. Talvez o dia que morrer a gente põe o tênis nele e o vestido nela. E aí tudo se resolve, né? Flávio. Oi, Flávio. Flávia. Senhor! Oi. Fala, amor. Foi você que levantou, paixão. Não levantei não, levantou sozinha. Tá. Movimentos involuntários. Gente, tratamento para ansiedade. Terapia, primeiramente, tá? Não é puxando sardinha, não, tá? É terapia com psicólogo. A mais indicada é a TCC. Não é puxando sardinha também, não é porque é minha linha de abordagem, mas é a terapia cognitivo comportamental, tá? E no caso psiquiátrico, é o tratamento medicamentoso com benzodiazepínicos e fluoxetina. A fluoxetina é a mais indicada para a questão da ansiedade. Por quê? Porque ela vai agir exatamente no sistema GABA, como vocês viram no vídeo. E o GABA é inibidor. Então a fluoxetina ela tem esse poder, né, maravilhoso aí, né? E é isso, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou tranquilo para vocês? Show de bola? Rafael, beleza? Beleza, então você vê, terminando só faltando 9 minutos para as 9. Imagina se eu fosse falar de depressão. Nossa senhora, ia ser deprimente mesmo. Ia sair daqui todo mundo deprimido. Gente, agradecer a vocês então, tá bom? Pela participação, pela aula, tá? Gostei muito de estar aqui com vocês. Amanhã nós vamos estar aqui então novamente às 7 horas da noite falando sobre depressão, né? Teve um que escreveu assim para mim, mandou mensagem assim no zap: eu quero depressão. Eu quero depressão. Eu falei: você quer depressão ou você quer aula de depressão?
Mas se Deus quiser, a gente vai estar aqui, tá bom? Muito obrigado. Ô, Paulo, Ô, deixa eu Xará, te perguntar, você vai mandar os vídeos das aulas separados? Vou mandar separado, Ah, legal. Obrigada. tá? Oi, Paulo. Ô, Xará, respondendo teu boa noite aí, não, já, porque tua aula, eu já sei, é de grande valia, tá? Tuas explanações, explicações, teu conhecimento, eu só agradecer, tá? E eu, sinceridade, essa questão tua, essa decisão que você tomou, que você falou aí, que eu ouvi referente ao seminário, eu consigo entender, sabe, algo que você está escolhendo para você, porque é importante, né, a gente estar próximo da verdade, do conhecimento, né? E eu Sim, tenho muito sim. que agradecer, cara, muito mesmo. Ah, Eu que passa para agradeço, tudo. Paulo. Tá bom, meu irmão? Forte abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Ô, Daniel. Daniel, quer falar alguma coisa? Ô, Paulo, o microfone chegou aí? Chegou, boa noite, tá com a voz de radialista? Que é isto? Boa noite. Boa noite. Eu ia falar, mas aí eu errei aqui de apertar. Em vez de clicar no microfone, cliquei no telefone, desligou, agora voltei. Sim. Então, rapaz, como que eu posso fazer? Eu não peguei o começo da aula, entendeu? Sim. Depois que eu fui lembrar, eu falei, caramba, passou todo esse tempo. E como que a gente pode pegar desde o começo essa aula para a gente estar por dentro das informações? Sim. O que acontece? Você está presente lá no grupo da aula, tá? Sim, do WhatsApp, né? Isso, exatamente. Assim que Bacana. acaba a aula, eu Sim. compacto ela e jogo, e eu vou compactar a aula e vou jogar o link dela lá no grupo. Aí você pode pegar o link e assistir ela. Fechou. Fechou? Fechou, mas o pouquinho que eu estava assistindo aqui foi de muita valia e consegui pegar alguma coisa assim. Até tirei uns prints aí as fotos que você colocou aí em cima, foi muito legal. Isso aí. Pessoal, Deus abençoe. Oi, Carlos. Microfone desligado. Opa, agora ok. Obrigado, Paulo. Paulo, o link que você vai estar disponibilizando lá, né? Então, eu sou terapeuta, né, de CT, eu vou estar, né, fazendo esse aproveitamento aí, né, do conteúdo passado por ti, né, para estar aplicando aqui, né, para os meus acolhidos. Só que eu tenho um problema, digamos, pessoal. É minha digníssima esposa, né? Ela também sofre de ansiedade, né? Eu poderia estar compartilhando esse link para mim poder estar passando um pouco mais desse conhecimento para ela ter mais um pouco de informação sobre o problema dela. Com certeza, a aula é gratuita para quem quiser assistir. Pode distribuir aí o link para quem vocês quiserem, quem vocês acharem que precisa dessa aula, precisa ouvir. Nós estamos aqui de bom coração mesmo, como eu disse no início da aula. A nossa missão aqui é fazer o bem, né, para quem precisa, né? Então não tem sentido eu fazer uma aula gratuita só para vocês, né? Então, se quiser, pode compartilhar aí. Sim, tá que de repente poderia ser um link privado de alguma forma, assim, né? Então. Não é privado não. Uhum. Não é privado não, tá? Ok, Pode Paulo. ficar tranquilo. Pode Obrigado. distribuir aí, tá? Muito obrigado, Paulo. Espero amanhã. E obrigado pelo conteúdo passado aí. Muito riquíssimo. Deus abençoe, gente. Pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo no coração, até amanhã, Paulinho. Durmam bem, não façam nada que eu não faria, tá bom? Tá. Fiquem com Deus. Tchau.